Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina nesse tempo tão especial, tempo da Quaresma. Eu quero convidar você, no início dessa semana, a renovar o seu propósito de não passar nem um dia sem a palavra de Deus. Escreve aqui, #nenhum dia sem a palavra de Deus. Faça esse propósito todos os dias aqui, durante esses minutinhos, de um jeitinho franciscano. Nós estamos aqui para meditar e refletir essa palavra que nos cura, que nos salva e que nos liberta. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje. João capítulo 4, do versículo 43 até o versículo 54. Acompanha comigo. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judeia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós iremos refletir sobre essa virtude tão necessária para a nossa vida cristã. Iremos meditar sobre a fé. Veja, Jesus está realizando a sua missão, a sua vida pública, a sua vida missionária. E ele vai exatamente para uma região, ele sai da Samaria e vai para a Galiléia, a sua região. Jesus era conhecido como o Galileu. E ele mesmo tinha declarado que ali o profeta não seria bem aceito, mas ao contrário, como os galileus viram o que Jesus fez lá em Jerusalém, eles receberam Jesus muito bem. E nesse momento aí aparece um funcionário do rei. Gente, não diz aqui que ele era um homem religioso, mas que ele tinha escutado falar de Jesus, estava com seu filho para morrer. Então ele suplica a Jesus que cure o seu filho. Mas o interessante daqui é que Jesus, ele não vai até a casa desse homem. Jesus simplesmente diz uma palavra e aquele homem deveria acreditar. Veja, Jesus disse: podes ir, teu filho está vivo. Imagina, por exemplo, uma pessoa que chega na paróquia e diz assim: padre, por favor, padre, vá lá em casa rezar pela minha mãe que está quase morrendo. E o padre diz assim: meu filho,
vá para casa, fique em paz, a sua mãe está boa. Eu imagino que no primeiro momento, qual seria a nossa reação? Seria uma reação de revolta. Como é que pode eu vir aqui buscar o padre simplesmente disse que eu vá para casa, que eu não preciso me preocupar? Como é que pode eu ouvir falar que tu fazia tanto milagre, que tu entrava na casa de tantas pessoas, lá em Cafarnaum entrou na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, e agora tu só diz isso? Aqui, meu povo, eu queria que a gente parasse e refletisse um pouco sobre a nossa ideia, os nossos métodos, a nossa compreensão de querer, muitas vezes, ensinar Deus a ser Deus. Esses dias eu estava lendo um livro que falava sobre aquela passagem do Antigo Testamento, quando Naamã, um homem muito rico, muito poderoso, vai até as terras de Israel para poder ser curado pelo profeta, e o profeta nem o recebe, simplesmente diz, vá lá no rio e se lave 7 vezes. E ele fica chateado, E aí um funcionário disse, mas meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa muito impossível, mas ele disse, vá se lavar no rio, então vai. E ele foi e ficou curado. Ou seja, Deus tem o seu jeito de realizar curas, milagres, prodígios. Deus tem o seu jeito próprio de agir. Deus não vai seguir a nossa lógica, Deus não vai seguir a nossa matemática. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer o que eu quero que Ele faça do jeito que eu quero. Entenda bem isso. Veja, esse homem quando escutou, vai para casa, o teu filho está vivo, o que ele fez? Foi. Ou seja, ele agiu com fé. Eu imagino que aquele percurso até a sua casa, até encontrar as pessoas que vieram dizer que seu filho estava vivo e constataram que o seu filho estava vivo e vieram dizer ao pai, e o pai constatou que 1 hora do dia anterior, exatamente a hora que Jesus tinha dito. Ou seja, aquele homem agiu com fé e recebeu a graça. Então, meu povo, vamos parar de ficar querendo ensinar Deus a ser Deus. A gente reza no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, mas no fundo, se não for do nosso jeito, se não for segundo os nossos conceitos, os nossos princípios, as nossas ideias, a gente acha que Deus não age. Se o padre não vier aqui, se não colocar a mão na minha cabeça, se não rezar 3 horas, não serve. Gente, aquela mulher tocou na orla do manto de Jesus e foi curada de um fluxo de sangue de anos, uma hemorragia terrível. Então Jesus, ele pode curar do jeito que ele quiser. Ele pode muito bem, sim, passar ali 1 hora com a pessoa, mas ele pode dizer de longe, como disse aos leprosos, vão se apresentar aos sacerdotes, E eles, caminhando, foram percebendo que estavam sendo curados. Obedeçamos a voz do Senhor. Deus sabe o que faz. Pode ser que Deus me peça até uma coisa humanamente absurda, mas se Ele está pedindo, faça. Por quê? Porque Deus é Deus. Não queira ensinar Deus a ser Deus. Guardemos isso no coração, e mais do que guardar no coração, coloquemos isso em prática. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.